Aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade. E tem algumas coisas sobre o Espírito Santo e que é um mistério ainda para a igreja dele. Era um mistério para mim e eu sou parte, corpo, membro dessa igreja e isso para mim era um mistério. Se para mim era um mistério, pode ser um mistério para muitas de nós aqui. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos não, João 22. Vou fazer assim, não precisa você abrir em todos, mas anote a referência para que você possa ler e ter essa testificação da palavra. Em João 20, 22, diz assim: E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqui Jesus, depois de ressuscitado, ele assopra sobre os seus e ele diz: Recebei o Espírito Santo. A minha pergunta é: quem pode nos dar o Espírito Santo? Somente Jesus. Somente Jesus pode nos dar, como nos deu o Espírito Santo. Segunda coisa, quando nós confessamos a Jesus e Jesus nos deu o Espírito Santo, esse Espírito Santo, ele passa a habitar, o Espírito de Deus passa a habitar o meu espírito e o seu espírito. E nós chamamos muitas vezes de o Espírito Santo habita no seu coração e no meu coração. Só que o Espírito Santo habitando no seu coração, aí eu quero que você anote a referência de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18. Versículo 16 e 17. Diz assim: Antes de Jesus consumar o sacrifício, ele diz: E eu orarei ao Pai, e ele vos dará o outro consolador, para que ele possa, presta atenção aqui, habitar convosco para sempre. O Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava falando de si mesmo e ele dizia: porque ele habita convosco e estará em vós. O termo em quer dizer dentro, quer dizer no interior. Então, o Espírito Santo habita dentro, no interior, no seu espírito. Agora, quando Jesus ressuscita, ele assopra e o Espírito Santo que estava em Jesus, que na verdade é o próprio Jesus. E aí não dá para a gente entrar nesses detalhes agora. E ele assopra em todos aqueles ali. E quando ele sobe aos céus, acontece algo diferente. Presta atenção aqui. Quando Jesus sobe, ele, além de agora nós podermos receber o Espírito Santo
em nós, ou seja, o Espírito Santo passou e passa a morar dentro do meu espírito, dentro do meu coração. Quando Jesus sobe aos céus, aí eu quero que você abra a sua Bíblia ou anote a referência. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E aí, Jesus diz no versículo 7 e versículo 8. Atos 1, 7 e 8. E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele diz, mas recebereis o poder quando vier. Agora eu quero que você preste atenção aqui em mim. Sobre. Eu vou pegar esse casaco aqui, ó. Primeiro, o Espírito Santo habita dentro. Aí Jesus diz: mas recebereis o poder quando vier sobre vós. Imagina uma capa. Imagina a capa de Elias, né? Imagine a capa de Elias. Quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. E a última parte da terra. Então, veja duas coisas distintas. O Espírito Santo em você e o Espírito Santo sobre você. E como a Bíblia chama o Espírito Santo sobre você? A Bíblia chama de o batismo com fogo, que João Batista profetizou. E o próprio Jesus, quando estava falando com Nicodemos, ele disse: aquele que nascer da água e do Espírito. Ele estava falando dos dois processos, das duas etapas. Uma é receber o Espírito Santo em você e a outra é receber o Espírito Santo sobre você. Mas nós não vamos nos ater nesse assunto ainda. É só para você deixar isso bem separado. Para quem aqui não... Eu estou vendo que tem muitas pessoas novas que estão me ouvindo, eu acredito que é pela primeira vez. E o que tem a ver isso com os 5 mistérios da oração em línguas, do orar em línguas? Primeira coisa, eu vou dar uma pausa nesse no Espírito Santo sobre e em você, para dizer uma coisa. Eu vou colocar o celular mais perto. Eu quero que você entenda para quê? Por quê? Por quê? Será assim? Qual o motivo? Lá em Atos 2, quando acontece pela primeira vez, após a ressurreição de Jesus, foi a primeira vez que foi demonstrado e manifestado a obra de o Espírito Santo descer sobre aquelas 120 pessoas que estavam ali. O que aconteceu? E é um mistério e já é a primeira revelação. Primeira revelação não. A primeira chave que você tem que entender. Nada na Bíblia é por acaso. Nada. Não tem uma coisa que está em primeiro e segundo, não tem uma vírgula que é assim, não.
isso aqui é aleatório, não existe. Tudo tem um mistério, tudo tem uma revelação por trás. E lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E quando o dia de Pentecoste chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E foram, continuação, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Aí eu quero ir lá em versículo 17, e diz: Pedro, o apóstolo Pedro dizendo: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda, olha a palavra, sobre toda a carne. Eu vou falar duas referências, só para vocês anotarem, nós não vamos ler agora, mas vocês vão anotar isso. Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 ao 30. Ezequiel 36, versículos 24 ao 30. Aqui está falando do Espírito Santo, da promessa, da profecia do Espírito Santo dentro, habitando dentro de você. Aí você vai lá para Joel, que é da profecia da qual Pedro está se referindo. E diz, Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28 até o 31. Até o 31. Diz, e acontecerá, e aí é exatamente a parte que eu quero ler com vocês. Anotaram? Joel e Ezequiel. E diz, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos homens jovens terão visões e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. Até aqui. Agora, vem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Para que orar em línguas? Para quê? E por que será que a primeira manifestação do enchimento de quando o Espírito Santo desce sobre mim e sobre você, a primeira manifestação, ainda que tardia, aqui eu já estou deixando uma possibilidade que acontece, da pessoa ela não verbalizar, né, por vários motivos aí, religiosidade, algum tipo de bloqueio aí que envolve religiosidade, que envolve algum pensamento maligno ali que está bloqueando a pessoa, e a gente vai falar disso depois. Mas por que o derramamento do Espírito Santo, ele traz, a primeira manifestação é falar em outras línguas. E aí você pensa, falar em outras línguas é um dos 9 dons dados pelo Espírito Santo, dados por Jesus por meio do Espírito Santo. Agora, você já parou para pensar por quê?
E a primeira manifestação, depois que o Espírito Santo desce sobre a igreja, é orar, é falar em outras línguas. Agora, vem, por que é necessário falar em línguas? E aí eu entendo que várias denominações, tem denominações até, que proíbem o falar em línguas, o orar em línguas. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas, por quê? Vamos partir da premissa que o Espírito Santo me trouxe aqui, para dizer para você que é imprescindível, necessário, essencial, indiscutivelmente orar em línguas. E aí eu vou trazer os 5 mistérios e toda a Bíblia. E o maior exemplo, o maior testemunho não é nem o meu. O maior testemunho é daquele que experimentou, como o apóstolo dos gentios, como o apóstolo que não andou com Jesus, mas andou no Espírito, e é o apóstolo Paulo. Ele diz: eu oro mais em línguas do que qualquer um de vocês. Ele. Agora vamos pensar, antes de a gente entrar nos mistérios, o apóstolo Paulo, ele foi aquele que foi arrebatado até o terceiro céu. Viu coisas indizíveis. Ele foi arrebatado que ele não sabe dizer se no corpo ou se fora do corpo. Ele viu coisas tão grandiosas que lhe foi dado um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Olha o nível. Vamos pensar, será que orar em línguas é de vez em quando? Será que orar em línguas é uma vez no ano? Será que orar em línguas é mesmo necessário? E aí eu tô entrando aqui, eu nem tô falando os mistérios ainda. Eu só tô olhando para o que está escrito na Bíblia. Porque às vezes a gente gostaria que estivesse escrito na Bíblia assim: olha, Maria, olha, Rúbia, olha, Gleiciana, olha, Patrícia, você precisa orar em línguas. Porque o que vai acontecer quando você orar em línguas? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? A gente queria tipo um manual, uma cartilha do primeiro ano escolar. Só que as coisas de Deus, elas são ocultas, elas são mistério. E o mistério cabe a mim, a você buscar pelo Espírito Santo tais revelações. Aí você pensa assim, ai, mas Deus é injusto. Não. Deus, ele é um Deus que ele deu o Espírito Santo, porque as revelações, elas não poderiam estar à luz do homem carnal, mas somente à luz do homem espiritual. E o homem espiritual precisa depender do Espírito Santo se ele quiser acessar as preciosas e grandiosas revelações. Eu e você, nós precisamos depender do Espírito Santo. E eu, Gleiciane, já quero aqui alertar vocês. Nós aqui hoje não vamos esgotar o tema oração em línguas. O propósito para o qual o Espírito Santo de Deus trouxe-me estas palavras, e essa palavra que é ministrada a partir de então, se você já ora em línguas, você vai começar a fritar em orar em línguas. Se você já recebeu o Espírito Santo sobre você, mas ainda não verbalizou, ainda não manifestou, mas você recebeu a língua, mesmo que você não falou, mesmo que a sua língua não moveu-se para isso, você vai falar, você vai manifestar. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo sobre você, eu vou repetir sempre, sobre você. Se você ainda não foi batizada com fogo, você vai receber, você vai ser batizada com fogo. E hoje é um preparo, sabe?
Eu quero que você imagine assim, o Espírito Santo está aquecendo os seus motores. O Espírito Santo está assim, esquentando a gasolina, sabe? Para ele, quando ele der a arrancada, você vai só parar só lá no céu. Vocês estão me entendendo? Esse é o propósito. Agora vocês conseguiram imaginar por que que a oração em línguas ela veio como primeira manifestação? Pois é. As línguas, e aí se você for estudar em livros, tanta pessoa já falou, ó, às vezes, na hora que você recebeu o Espírito Santo sobre você, às vezes você não vai orar naquela hora ali em línguas. Então você não pode acreditar que você não recebeu o Espírito Santo sobre você pelo fato de você não ter orado em línguas. Eu, Gleiciane, eu fico com a Bíblia, tá? O que a Bíblia me diz, tá? E aí tem algumas referências que eu vou deixar aqui para vocês, e eu vou falar ao longo da nossa conversa, que você vai entender isso. Todas as vezes que o Espírito Santo veio sobre, teve a manifestação do orar e falar em línguas. E aí, naquela época, né, naquele contexto da igreja primitiva, como nós gostamos de falar, naquela época, o Espírito Santo sobre a igreja, dentro da igreja, era algo novo. Então, não se tinham ainda, naquele fervor ali, dado tempo, né? E no contexto aqui de Atos, bem no início, não tinha dado tempo de sair, né, nos jornais, nos livros, nas heresias de tantas instituições e denominações, com tantos dizeres, né, que a gente ao longo, desde criança, a gente começa a ouvir sobre o Espírito Santo, certo? Então, assim, vamos ter um pouco de compreensão que aquele contexto era um contexto diferente de hoje. Por exemplo, se eu fosse receber o Espírito Santo sobre mim hoje, nossa, eu ia ter um monte de dúvidas, porque eu já ouvi tanta coisa de tanta gente. Então, assim, se você ainda não recebeu, se você já recebeu o Espírito Santo, mas ainda não manifestou as línguas, ou se você já recebeu e já manifesta as línguas, mas isso não é um estilo de vida para você, eu quero que você entenda que a sua base, o nosso fundamento, o meu fundamento, o seu fundamento, ele não pode ser as vozes lá fora que muitas vezes têm sido usadas por Satanás, até mesmo nos altares, nos púlpitos de muitas instituições. O nosso fundamento precisa ser esse aqui, ó. Não é o que a Gleiciane está falando, mas é o que a palavra de Deus diz. Esse precisa ser o seu fundamento. Só que esse fundamento aqui, ele não é de livre interpretação. E as coisas sobre o batismo com o Espírito Santo, com o batismo de fogo, elas não são difíceis de interpretar, elas estão escritas. Elas estão escritas. Aconteceu do Espírito Santo vir sobre e eles falaram em línguas. E Paulo colocou as mãos e eles falaram em línguas. E Pedro estava orando por Cornélio, quando ele ainda estava falando, o Espírito Santo veio e eles falaram em línguas. Está entendendo? Não está difícil, está claro na Bíblia. Não precisa você procurar assim, não. O Espírito Santo vai ter que me revelar. Não, tá literalmente na letra da palavra. Amém? Agora, vou. O primeiro mistério. E aí, eu vou contar histórias para você, porque é o meu testemunho. E esse testemunho você vai lembrar de muitas passagens bíblicas e você vai lembrar de muitas pessoas que você já ouviu de testemunho. O primeiro mistério tá no versículo que diz assim: o Espírito. Ai, eu tô com meu celular. Gente, tá vendo que benção? Eu tô com o celular e onde estava anotado. Vou ver se eu consigo aqui. Diz assim, vocês continuam me vendo? E diz assim: e o Espírito Santo, quem ora em línguas, edifica a si mesmo.
carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo... Fugiu, que saiu da minha tela. Aqui. 14, versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Primeiro mistério. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Edifica a si mesmo. E o Senhor me chamou na terra para ensinar, para ministrar o poder dele e para ensinar sobre como estabelecer, como viver na identidade de poder. E é essa edificação do seu espírito. A Bíblia chama de edificação do seu espírito. Aquilo que o Senhor me deu como nome de identidade de poder estabelecida, firmada, formada, construída. E o que significa a palavra edificar? Significa construir. E eu quero que você imagine as línguas, quando nós falamos, ou mesmo que você ainda não fale, eu quero que você imagine as palavras como pequenos tijolos, como tijolos de uma construção. E não só como tijolos. Existem línguas que você vai falar que são tijolos, existem línguas que você vai falar que são o cimento, existem línguas que serão os pilares, o fundamento, que é a pedra, né? A pedra que é Jesus. E aí você vai imaginando que as línguas, à medida em que falamos em línguas, o nosso espírito, ele é construído. E aí a gente pensa assim, mas como, né? Quando nós lemos que o Espírito Santo vem habitar em nós. A palavra do Senhor diz em Efésios que nós cresçamos como templo, como edificação santa, como casa, como habitação, como templo para a habitação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre você, o motivo pelo qual a manifestação e o dom da oração em línguas vir primeiro é que esse dom, o falar em línguas, é como se fosse assim, ele abre a porteira, ele abre a porta, ele dá vazão, ele abre espaço para a manifestação e para a operação e para você receber e manifestar todos os demais dons do Espírito Santo, bem como no aperfeiçoamento para os 5 ministérios. Agora eu quero que você entenda. Aí aqui eu preciso parar para eu explicar uma coisa. O que nos foi ensinado ao longo da nossa vida cristã? Que você aceita, confessa Jesus, recebe o Espírito Santo dentro de você. Mas para você receber o poder do Espírito Santo sobre você, para que você seja cheia do Espírito Santo, tem um estigma, tem um engano de que para eu receber o Espírito Santo sobre mim, eu preciso ser digna, eu preciso estar perfeita, eu preciso estar, sabe assim, um nível assim de religiosidade de que você precisa esperar o tempo de Deus na sua vida para você receber o poder dele sobre você. Sabe aquela coisa assim? Você precisa esperar, você precisa sentar e ficar esperando, entendeu? Você senta e espera. Só que você vai ver aqui o Espírito Santo, quando ele habita em você,
Jesus pediu para a igreja esperar uma vez, só para a primeira manifestação e o descer do Espírito Santo, que foi lá em Atos 2. Das demais, que você vai ver nos versículos seguintes, um exemplo é capítulo 9 de Atos. O apóstolo Paulo, que ainda era salvo, ele recebeu o Espírito Santo dentro dele. Olha aí, ó, a Emily falou que era assim que ela pensava. O apóstolo Paulo recebeu o Espírito Santo dentro dele. Quando é que ele recebeu o Espírito Santo dentro dele? Quando ele encontrou com Jesus, lá a caminho de Damasco. Ali ele conhece Jesus e ali o Espírito Santo, sabe aquele negócio assim, eu conheci Jesus e o negócio já foi assim, um papo reto, direto. Foi um negócio assim, diferentaço. Aí você deve estar pensando, não, Gleiciane, Ananias, ele foi lá e pôs a mão na cabeça dele. Aí se você for lá no capítulo 9 de Atos, você vai ver o seguinte, que Ananias colocou a mãozinha sobre a cabeça dele e imediatamente a visão, os olhos, as escamas foram, né, caíram. Ele recebeu a visão de volta, levantando-se foi batizado. Vê aqui. Peraí só um pouquinho. Oi. Ah, tá. Dá só um minutinho. Eu tô indo assim, eu pensei que ia ser mais rápido, mas o Espírito Santo tá me dando calma, que a Emily até confirmou aí, o tanto que esse negócio da oração em línguas é algo que o Principado de Leviatã, um dos que as pessoas recebam o Espírito Santo sobre elas. Quando recebem, ele impede que elas manifestem. Quando elas manifestam, ele impede que isso seja um estilo de vida. Leviatã, o Principado de Leviatã, ele monta essa estrutura e aquelas que começam, ele faz de tudo para elas não perseverarem. Então, ele trabalha nos 4 níveis. Impedir a igreja de receber para não falar em línguas, e você vai entender por quê. Quem já recebeu o Espírito Santo sobre esse Principado de Leviatã vai fazer de tudo para essa pessoa não entrar no processo de santificação. E para ela não manifestar e não orar em línguas e não falar em línguas. E aí ele inventa meio mundo de sofismas e de dogmas para impedir a igreja de orar em línguas. E aí, onde você vê na Bíblia assim, ó, orar no Espírito? Ore no Espírito. Lá em Efésios 6 está escrito, e ore no Espírito. Diga-se e leia-se oração em línguas, certo? Anotem isso. Onde na Bíblia está escrito assim, no Novo Testamento, orar no Espírito entenda-se, orar em línguas. Oração em línguas. Agora, por que nós precisamos do Espírito Santo para edificar o nosso espírito? Escreve no chat assim, eu sou o Espírito. Eu sou o Espírito. Eu sou o Espírito. O que nós precisamos quando nós nascemos? E aqui eu quero trazer algo do Senhor. O que nós precisamos para crescermos e sermos edificadas, construídas fisicamente? Quando nós nascemos, corpo. Nós precisamos de
leite, certo? Nós precisamos de alimento. Nós precisamos de alimento. E existe um alimento que você não pode ver, e você não entende. Quando você lê, quem está sentindo sono já repreende, porque Leviatã não quer que vocês ouçam isso que nós estamos falando aqui, não quer. Ele não, o principal de Leviatã já parou o vento, parou o movimento de chuva aqui, porque ele não quer. Porque ele luta contra as manifestações do Espírito Santo. Por quê? Vocês vão entender. A oração em línguas é a porta de entrada para o espírito de profecia, para a manifestação do espírito profético. Então, o espírito profético, ele depende da oração em línguas. E através do ministério profético, Leviatã é destronado, desvendado, como ele tem feito no meio de nós. Quem aí não está recebendo libertação aí de todos os cantos quanto a esse principado? Muito. Vocês estão entendendo? Agora, por que nós precisamos de orar em línguas? Aí você pode pensar assim, Gleiciane, mas a palavra do Senhor, ela é espírito e ela é alimento, certo? Só que o Senhor, ele nos deu armas espirituais para destruir fortalezas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E sabe qual é a arma que destrói fortalezas na sua mente que você não tem a menor ideia nem que ela existe? A oração em línguas. E aí, enquanto você está comendo da palavra, presta atenção. Enquanto você está comendo da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele está ali, junto com você, você orando em línguas. E a Bíblia diz, não vou trazer todas as referências, porque é muita referência. A Bíblia diz que quem ora em línguas, ora a Deus. Ora a Deus. E aí eu quero que você imagine uma coisa. Quando eu estou conversando e orando, eu preciso do Espírito Santo de Deus para interceder por mim. Porque nós não sabemos orar como convém, nós não temos esse acesso direto. Só que quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo orando. Nós somos um ali. Eu com ele e ele comigo. Porque essas línguas não são da Gleiciane, elas são de quem? Do Espírito, ele que me deu. E se foi ele que te deu, quando você ora em Espírito, o que acontece? É o próprio Espírito orando. E você está orando diretamente a Deus. Prestem atenção nessa arma. Ela é a arma mais Não. Ela é a arma oculta. Eu vou falar é oculta porque ela é oculta. Porque poucos entendem para que a oração em língua serve. A verdade é bem dita e é essa. Às vezes você já fala em línguas há muitos anos e você não tem ideia desses mistérios. Então, a primeira coisa, eu já estou falando de guerra aqui, mas segura aí. E quando você ora em línguas, o seu espírito, ele é edificado, ele é construído. Porque eu não quero que você imagine coisas isoladas. Eu não quero que você imagine o que nós estamos falando aqui das línguas. E eu não quero que você fique imaginando assim, então só a oração em línguas vai edificar o meu espírito, entende? Não leve nada da palavra de Deus isoladamente. Não existe. Isso não pode acontecer. Todas as coisas na Bíblia caminham em conjunto, juntas. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, todas as coisas, elas vão caminhar unidas, interligadas, dependentes umas das outras, tá? Só que agora eu estou falando da oração em línguas, então eu preciso dar enfoque para a oração em línguas. Quando você está orando em línguas, o seu espírito,
Imagine que um bebê começa a mamar leite. E aí ele está recebendo todos os nutrientes, ele está recebendo todo o sistema imunológico de proteção, todo o seu sistema, e ele começa a crescer. Ele começa a crescer. Lembra que você nasce de novo quando você recebe o Espírito Santo de Deus? Sabe por que tem pessoas que vão morrer bebê na fé? Porque, primeiro, nunca receberam, nunca oraram em línguas. Gleiciane, tem como eu me tornar madura espiritualmente, com discernimento espiritual, viver no Espírito, andar no Espírito de maneira plena, guiada pelo Espírito Santo, sem orar em línguas? Tem como? Não. Não tem. Não tem. Ah, Gleiciane, mas a Bíblia diz que. Aí eu não vou entrar nisso agora, porque a gente vai ter outro momento para falar sobre isso. E no possível, com certeza, Deus já testificou no meu coração, do curso que nós vamos ter só sobre os dons espirituais, que não é por agora, mas eu já. Então, acalmem o coração de vocês, porque o Espírito Santo ele tem muito mais para entregar. E o que ele quer entregar hoje é sobre esses 5 mistérios. O primeiro mistério é edificação. Só que tem gente que passa anos só lendo a Bíblia. E mesmo assim ela percebe o crescimento. Só que o que a oração em línguas faz com a edificação do seu espírito? A oração em línguas, ela intensifica e acelera o processo de edificação do seu espírito. Então, se você tinha que crescer em maturidade, em discernimento, em revelações do Espírito Santo, em 1 ano, o Espírito Santo pode te dar em 1 mês de oração em línguas. Se você tinha 20 anos, ele em 1 ano vai te dar. Oração em línguas, ela intensifica, acelera. É assim, é uma ogiva, é um negócio, sabe? É um negócio terrível contra o inferno. O inferno odeia línguas. Inclusive, os demônios, eles não suportam as línguas. Inclusive, as línguas funcionam, agora a gente vai chegar lá, funciona como o sangue de Jesus quando os demônios eles saem com a oração em línguas. Eles não suportam, sabe por quê? Vou contar agorinha. Porque tem a batalha espiritual em oração em línguas. Você vai ver o que que acontece na cabeça dos demônios quando eles, não sei nem se eles têm cabeça, né? Cabeça porque não pensa. É treva. Então você vai ver o que que acontece com os demônios quando há a oração em línguas. Eu não vou ficar muito aqui na edificação, porque senão não dá tempo de eu passar tudo para vocês, mas já deu para você sentir o gosto, assim, de você crescer em maturidade, em discernimento. E eu vou deixar o versículo lá, ó, vocês, lá de Hebreus, Hebreus, capítulo 5, versículo 4, que diz assim, ó. Hebreus 5, versículo 13 e 14, diz assim: porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é bebê. Você quer ficar sendo bebê espiritual pro resto da vida? Eu não quero. Eu não quis e eu não quero. Misericórdia. Aí diz: mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. A oração em línguas, ela traz maturidade e discernimento. E isso te coloca na posição de receber alimento sólido de quem? O que é alimento sólido? São aquelas revelações que o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas a mais, mas eu não posso, porque eu preciso falar como que eu estivesse falando para bebês. Vocês ainda tomam leite, mas deveriam já estar comendo alimento sólido. Então, e eu já quero dizer aqui para vocês,
Muitas de vocês, nesses últimos dias, em alguns momentos que vocês estiveram ouvindo a palavra de Deus através da minha vida, pensaram assim: tem coisas que a Gleciane está falando que eu ainda não estou entendendo. E aí você pensa assim: ah, não, tá difícil. E aí eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo falou isso para mim ontem e hoje. O Espírito Santo diz assim: persevera, porque eu não vou mais dar de beber para você leite. O Senhor está elevando, o Senhor está engrossando o caldo. Ele está engrossando o caldo para a tua vida, porque você não vai ser mais bebê. O Senhor está te elevando a outros níveis espirituais e o seu espírito está crescendo em maturidade, em discernimento. Não desista porque, ai, isso tá difícil. Não, o Senhor, ele disse para mim claramente: avisa, alerta, porque eu vou dar alimento cada vez mais denso, até que vocês suportem um alimento sólido, que são as poderosas e ocultas e grandiosas revelações do Espírito Santo. Agora, segundo mistério, ele intensifica a revelação e o relacionamento e a intimidade. Anota essas 3 palavras. Ele intensifica a revelação, o relacionamento, a intimidade. São essas coisas assim, uma coisa leva a outra, sabe? É um caminho. Revelação leva relacionamento, leva à intimidade, leva ao conhecimento. A oração em línguas, ela te torna mais íntima do Espírito Santo. Cada vez que você ora em línguas, você se torna mais mais misturado. O seu espírito se torna cada vez mais. Sabe aquele versículo que diz lá em João capítulo 15? Você está em mim e eu estou em vós. Você a cada dia torna mais em Deus e Deus em você. E você está misturado e o Espírito Santo torna-se um espírito com você. À medida que você ora em línguas, você se torna uma com ele. E o que isso significa? Conhecimento. Isso intensifica o conhecimento. Gleiciane, você está falando de conhecimento, né, racional, cognitivo? Não. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de você ser uma, como a metáfora que a própria Bíblia traz, né? Como o noivo que se casa com a noiva e e tem suas núpcias. Vou falar bem bonito para vocês me escandalizarem, mas é assim que a Bíblia ela traz o exemplo de intimidade com o Espírito Santo. É onde eu me torno uma com ele, como que, né, o noivo com a noiva em núpcias. Isso é intimidade. E isso é o verdadeiro conhecimento. É o seu espírito acoplado ao Espírito Santo. É o Espírito Santo acoplado ao seu espírito. É onde você não sabe onde você começa, onde o seu espírito começa, onde o Espírito Santo termina, ou onde o espírito começa e onde você termina. À medida que você ora em línguas, você já não mais saberá quem é você, porque você só vai ver o Espírito Santo. E isso acontece inevitavelmente. Você começa você perde o seu eu, o seu ego. E a oração em línguas. Não tem outra coisa que. Aí você pensa, aí o jejum, lembra? É um conjunto, é uma bomba nuclear. Quando você vai juntando as peças e você fala, meu Deus, jejum, oração, leitura, línguas. Ah, por isso que Leviatã não quer que você entenda toda essa dinâmica. Ele não quer. Ele não quer e ele faz de tudo para você não tomar posse. Aí tem uma coisa que eu anotei que eu vou deixar aqui só você de curiosidade.
o perigo de buscar avivamento, o perigo de buscar mais poder do Espírito Santo sem viver esse primeiro nível que eu passei para você, da edificação do seu espírito. Sabe o que a maioria das pessoas que recebem o poder de Deus sobre elas, sabe qual é a massa? O que a massa faz? Elas querem receber mais poder sobre elas. E elas ficam buscando de cultos em cultos e conferências em conferências. E eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é maravilhoso. Mas o que elas estão buscando? Mais poder. Porque o poder, ele toca o corpo e toca a alma. Só que o poder, ele toca o espírito e ativa, desperta a unção que você recebeu e ela fica inativa, e você recebeu quando o Espírito Santo veio habitar em você. E essa unção é a unção da presença. O poder da presença, ele é ativado, ele é despertado quando o Espírito Santo vem sobre você. Então, muitas pessoas deixam esse primeiro mistério para viver os demais mistérios, que é receber só mais poder. Só que receber mais poder sem utilizar as línguas que você recebe para edificar o seu espírito, é como se você colocasse mais pedra em cima de um alicerce feito na areia. Vai desmoronar a qualquer momento. As lutas, as tribulações, não tem fundamento, não tem solidez. Essa edificação, ela precisa ser feita, ela precisa ser construída. Então, aqui eu preciso que você entenda. Quando você recebeu, você precisava o quê? Buscar edificação e buscar estabelecer presença, relacionamento, intimidade, conhecer. Construir o quê? O seu edifício, o seu templo. Para quê? Para a morada da presença do Espírito Santo. Só que nós somos uma igreja que fomos criadas e educadas imaturamente. E como? O que a igreja, o que uma criança imatura quer? Ela ganha um carro. E ela ganha um carro. E ela é criança. E ela pensa, eu vou entrar, já vou ligar o carro, já vou dirigir. O que vai acontecer? Vai capotar. Vai destruir a vida daquela criança. Então, o poder de Deus, ele é algo muito, muito veloz, muito potente. Só que você tem que entender que ele te deu uma chave. E essa chave, inicialmente, ela precisa ser usada. E qual que é o início disso? A sua própria edificação. Só que o que a maioria faz? Ela pega o poder e vai fazer o quê? Elas vão imitar os apóstolos. O que os apóstolos receberam o poder e o que eles foram fazer? Pregar. Eles foram avivar, eles foram despertar, eles foram fazer o quê? Evangelizar, curar, manifestar poder. O que a igreja tem feito com o poder que ela recebe? Ela quer fazer o que os apóstolos fizeram, mas a mesma igreja esquece de ler a Bíblia e entender de onde esses apóstolos vieram. 3 anos e meio edificando o Espírito na presença do próprio Jesus. Quando eles recebem o Espírito Santo dentro e sobre, o negócio fez o quê? Estava tudo preparado. Só que nós, quando recebemos o poder em e sobre, nós devemos voltar lá para o início e começar a andar com Jesus primeiro. A igreja quer muita manifestação do poder,
Mas a igreja imatura, ela quer muito da manifestação do poder, mas não quer andar com Jesus. Porque andar com Jesus tem que descer, tem que ir para o secreto, ninguém vai ver. E eu vou dizer a frase: não troque a presença por presentes. Um dos presentes que faz as pessoas trocarem a presença é a exposição por causa dos holofotes que as manifestações, os sinais, as maravilhas provocam e promovem. Agora, o terceiro, edificar a sua fé. Olha, quando eu comecei a orar em línguas, todo dia, sem falhar, e eu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, o Espírito Santo, tenha misericórdia de mim e me dê a capacidade de orar, pelo menos um tanto perto do que o apóstolo Paulo orou. Para começar, eu acho difícil porque o apóstolo Paulo não casou, né? A noiva dele já era a igreja. Então, por aí a gente já sabe que isso não é, nesse nível que ele orou, não é tão possível. Mas, o que que acontece? Esse terceiro mistério, ele edifica a sua fé. Sabe quando você olha assim, pessoas falando, pregando, e aí você fala, meu Deus, e você vê o apóstolo Paulo, e você vê Estevão, e você vê tantos mártires, e você fala, meu Deus, como esse povo tinha coragem de falar essas coisas de frente, na frente do rei, como que eles tinham ousadia para olhar para um enfermo e colocar a mão e ele ser curado. Como que pode alguém ter coragem de expulsar um demônio? Deus me livre. Se às vezes alguém pode pensar isso, né? Agora, a oração em línguas, ela edifica a sua fé. Sabe o que que acontece à medida em que você ora em línguas? E veja que eu estou falando na sequência, viu, dos mistérios. Você se torna uma pessoa altamente ousada. Altamente ousada. Onde que está a referência, Gleiciane, de edificação da fé? Judas capítulo 20, versículo 20. Anota. Judas 20, versículo 20. Anota. 20? Não, eu acho que é Judas capítulo... Meu Deus. Judas 2. Judas capítulo 2. Que dia que Judas vai ter 20 capítulos? Judas capítulo 2, versículo 20. Tá? Essa é a referência. Aí fala que orar no Espírito edifica a sua fé. O que que significa? Ah, eu tenho uma fé, minha fé é pequena. Só que a Bíblia diz assim, que a incredulidade, ela é destruída por jejum e oração. Que oração é essa? Agora eu quero que você vá lá na palavra de Jesus lá. Esta casta, que casta? Da incredulidade. De onde vem a incredulidade? Leviatã, principado de Leviatã. De onde vem? Do espírito de engano por causa do pecado desde o Adão. Então, a incredulidade é uma manifestação do orgulho. Então, a incredulidade, ela só é destruída como que eu destruo a incredulidade do meu coração. Como, Gleiciane, que eu vou passar a crer em todas essas coisas que o Senhor tem me falado, nesses mistérios, nessas coisas, nas promessas, no meu chamado? Oração em línguas e jejum. Jejum mais oração em línguas destrói o quê? Que casta? Incredulidade. E o que que acontece quando é destruída a incredulidade? A edificação da sua fé. Anote, você nunca mais vai ler aquele versículo. Oração e jejum. Que oração é essa? Lá em Judas 2:20, o Senhor traz a revelação. Que oração é essa que edifica? Oração em línguas. Oração no Espírito. Essa é a oração que edifica a nossa fé. É a oração que edifica a sua fé. Ah, mas eu já pedi, Deus, aumenta a minha fé, Deus tem misericórdia, aumenta a minha fé. Você vai ficar falando isso o resto da sua vida se você não começar a orar em línguas. E se você não ora, fica tranquilo. Fica tranquilo que o desejo necessário, o Espírito Santo já está gerando no seu coração.
Ah, mas eu quero manifestar agora, eu quero orar 24 horas em língua. É isso mesmo que o Espírito Santo está fazendo com você nessa hora. Quando eu comecei a orar em línguas com intensidade, eu comecei a tomar decisões que eu jamais tomaria de mim mesma. A minha fé precisou ser elevada para um nível em que o Espírito Santo me pediu tudo que eu fazia monetariamente. Era era a minha contribuição dentro do meu lar, era tudo. O Espírito Santo disse: me entrega isso que eu te dei. E eu não tô falando eu tô falando de 2022, eu tô falando de 2023. Eu não tô falando de coisa lá 10 anos, não, eu tô falando de coisa agora. E esse ano, ele disse: minha filha, só obedece passo a passo. Vai ser assim, ó, devagar, mas você vai ter que obedecer. E como que eu consigo obedecer? Oração em línguas. Às vezes você fala: nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Tá aí. Agora, e aqui eu quero contar uma história para vocês muito forte. Quarto mistério. Quem aí tá entendendo? Eu não tô olhando o chat, mas a cabeça de vocês está como? Agora eu vejo mais o chat, tá? Mas me contem como é que tá a cabeça de vocês. Tá tudo bem? Quarto mistério. A cabeça de vocês tá ótima, então. Pela cabeça da Ponciana aí, vocês já estão entendendo, né? Glória a Jesus. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Que desbloqueio mental é isso que o Espírito Santo faz. Ele é o único que pode fazer isso. Coloquem as cabecinhas aí que estão fritando aí. Glória a Jesus. Agora vamos. O quarto mistério. E esse mistério aqui não tem muito tempo que eu descobri ele, não. Tem pouco tempo, viu? Tem pouco tempo. Ano passado, não vou lembrar o mês, mas foi depois de agosto. Porque depois de agosto, eu fui ungida. Eu fui ungida nas dimensões do Espírito. Então, eu recebi a unção, eu recebi muito óleo. Eu fui ungida. E depois que eu fui ungida, eu passei pelas tentações. Jesus passou 40 dias pelas tentações e Jesus nos deu a oração de dizer assim: Pai, livra-nos. Ele fala assim: livra-nos, né? E não nos deixes cair na tentação, né? Ou seja, nós vamos ter tentações. E tentações diversas. Muitas vezes a gente liga o nome tentação a dinheiro e a prostituição, né? Mas eu vou te falar, são coisas, cada coisa. E uma delas foi que eu tive uma visão real de madrugada. E nessa visão eu vi um círculo de demônios, de espíritos malignos ao redor da minha cama. E o meu espírito se levantou, eu olhei e eu vi aqueles demônios ali ao redor da minha cama. E eu veio uma ira dentro de mim assim, e o Senhor me acordou. Era madrugada, não lembro a hora, mas imagino ali 3 horas da manhã. Foi esse horário. 3 horas da manhã. Eu acordei, mas numa ira. Mas não é ira assim do céu, porque pensa num Deus irado, é o nosso Deus. E naquela ira eu levantei, eu ajoelhei em cima da cama, eu pulei igual um gato em cima da cama. E eu via esses demônios, eles ficavam rodando, como se eles estivessem num círculo assim, fazendo algumas invocações ao redor da minha cama. E eu gritei o Maurício, meu esposo, e falei assim: ora comigo agora! E naquele gás, assim, parecendo um leão mesmo. E quando eu comecei a orar, eu orava só em línguas, mas são línguas que, por exemplo, se eu quiser orar aqui com vocês, essas línguas eu não consigo, porque eu só consigo orar essas línguas quando eu entro em batalha espiritual em línguas, tá? E essas línguas, Gleiciane, de mim mesma, minha carne, eu não consigo provocá-las. Porque essas línguas, elas só são provocadas, elas são provocadas no meu espírito, e elas são provocadas quando vem a ira de Deus no meu espírito. E essas línguas vêm. Eu só sei que eram línguas tão surreais,
sabe? Diferente de tudo que eu já orei, de tudo que você já viu orando, que é muito diferente. É um negócio que parece espadas. A visão que eu tinha era como espadas, assim, ó, de fogo. Literalmente é a mesma descrição que está em Atos 2, quando fala que veio como línguas de fogo e elas desceram sobre. Quando eu oro em línguas de guerra, são oração em línguas de guerra espiritual, elas são como línguas de fogo, é como espadas cortantes. E eu comecei só de eu lembrar, eu já fico irada, sabe? E eu já comecei a orar em línguas e foi aquele negócio, eu só parei quando toda a presença maligna, saiu assim, mas não saiu bonita, saiu assim, rasgando. E quando eu terminei, eu olhei para o meu esposo e falei, você já ouviu essas línguas alguma vez na sua vida, eu orando? Ele falou, não. Eu falei, isso é inédito para mim. Inédito. Só que depois eu fui ver alguns testemunhos de outras mulheres de Deus e outros homens de Deus que já tiveram e já têm essas experiências há mais tempo e eu fiquei chocada. E depois disso, só que em outros tempos, eu tinha, sabe assim, um dia eu estava dormindo, lembrei. Nesse mesmo período eu tive uma outra tentação. Eu sofri uma tentativa que o inimigo quis calar a minha voz. Quem está aqui comigo há mais tempo vai lembrar. O inimigo tentou me sufocar e calar a minha voz, sabe? E eu tive esse embate espiritual que o Senhor permitiu ali eu viver isso. E o inimigo só tirou as suas garras sujas, nojentas de cima de mim. Quando eu fiz assim, aí eu fiz rá e comecei a orar em línguas. Só que eu nem falei uma frase. Eu não cheguei a falar uma frase. Eu só fiz rá. Eu lembro que foi exatamente isso que saiu. E quando eu fiz rá, esse demônio saiu em disparada, como se exatamente uma espada de fogo tivesse cortado ele. Vocês estão entendendo o nível disso que eu tô falando? Vocês estão entendendo? E quando você está em sonho, orando em línguas em sonho, você está numa batalha espiritual de um nível, você não calcula o nível. É batalha de alto nível. Então, por que eu estou falando isso? Esse é um dos mistérios da oração em línguas. Gleciana, eu estou enfrentando algo e não foi, né, nesse ímpeto aí que você falou. Eu posso me ajoelhar e colocar a intenção do meu coração e batalhar orando em línguas? Você não pode. Você deve. Você deve ajoelhar e rasgar seu coração em línguas. E você, Gleciane, como que eu sei que eu vou estar orando em línguas? Em guerra. A intenção pela qual você está orando em línguas determina o resultado da oração. A intenção. Vou deixar um segredo aqui que não está no script, mas eu vou deixar aqui. Intercessão através da oração em línguas. Alguém está doente, você não tem a menor ideia do que orar, né? Alguém precisa da sua oração, ou o Espírito Santo te deu. Há pouco tempo, tem uma irmã da nossa igreja que ela estava na UTI, entubada, inconsciente, e eu falei, Espírito Santo, o que eu oro? E o Espírito Santo falou, intercede em línguas, só intercede em línguas. E todas as vezes que ele me lembrava, eu ajoelhava e aí eu lembrava dela, eu intencionava a oração para ela, para a vida dela. E eu começava a orar em línguas. E o Espírito Santo, a minha oração estava sendo direcionada a Deus por aquela vida. Então, a intenção do seu coração no momento que você está orando em línguas vai determinar qual o resultado que você está buscando em relação àquela oração. Então, é possível orar em línguas para qualquer intenção? Então, quando você vai orar, por exemplo, que eu vou buscar a edificação do meu espírito, eu busco do Senhor revelação. Eu falo, Deus, eu quero te conhecer, eu quero mais, eu quero mais, eu quero a tua presença, mais e mais. E eu trago essa intenção e começo a orar em línguas. Só que eu falo, Espírito Santo,
ora, me dá as línguas, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Vocês estão entendendo? Aí você tá aí que ainda não recebeu o, o poder do Espírito Santo sobre você e você tá assim. Eu quero esse negócio, sabe? E eu queria que fosse hoje, mas o Espírito Santo falou, calma. Eu tô tirando elas do leite. E o Espírito Santo vai vir com fogo derramando sobre você. Vai, chega até esquentando. Olha aqui, minha orelha esquentou. O poder de Deus tocando a minha orelha. Esquentou a minha orelha. Fogo quente, igual febre, minha orelha. Isso é um sinal. É um sinal do fogo que vai descer sobre você. E se você já desceu o fogo, Deus vai te dar mais fogo. Deus vai encher mais. Nunca é suficiente. Ah, escreve aí no chat. Fogo de Deus nunca é suficiente. A gente sempre quer mais. Sempre. Agora eu vou entregar o último mistério. E nós vamos orar. O fogo de Deus nunca é suficiente. Porque ele consome. Nossa, é um negócio assim, não dá para ser só um pouco. Tem que ser mais, 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 mais. Porque Deus sempre tem mais fogo. Deus sempre tem mais fogo. Deus sempre tem mais fogo. Então, assim, nunca se satisfaça com, eu já cheguei aqui, tá ótimo. Em Deus, não. Em Deus, o limite é o céu. Quando você estiver lá ainda, é só isso que é o limite para você. Amém? Agora, o quinto mistério. Esse quinto mistério, ele não tá aqui por acaso, e ele não é o número 5 por acaso. O número 5 ele representa, ó, a mão de Deus. E ele representa os 5 ministérios, que que são os 5 ministérios atuantes que manifestam o poder de Deus, né? Então, o número 5, o quinto mistério precisa ser a última coisa que você precisa intentar e intencionar. Por quê, igreja? Porque se você não cumprir o primeiro mistério, você pode morrer com esse quinto. Se você começar a buscar só o quinto na sua vida, lembra, sua casa vai desmoronar. Primeiro, ou a casa vai desmoronar ou você vai morrer porque a casa não está feita. É isso que acontece com o espírito que não está edificado. O quinto mistério é poder. Poder. Aqui é poder para fazer. É poder do ministério. E o que é o poder do ministério? É o poder de viver o seu chamado, de manifestar ele, demonstrar ele em poder. Digo, Gleiciane, eu quero muito que Deus me enche de poder, porque eu quero orar e o povo cair, eu quero orar e demoniado ser liberto, eu quero orar isso, eu quero orar e eu quero fazer acontecer. Eu quero fazer. O foco desse quinto é eu quero poder por mais poder. Então eu quero que o Espírito me encha porque eu quero poder. E aqui mora um perigo. E esse perigo, o Espírito Santo falou comigo logo quando eu comecei a entender. O Espírito Santo começou a estabelecer a minha identidade. E em 2021 ele falou para mim assim, filha, cuidado para você não começar a desprezar a presença por causa do poder. Porque você corre o risco de me buscar para receber poder. E você nunca, nunca, nunca pode substituir poder pela presença. O poder, ele precisa ser uma manifestação como consequência do nível tão grande, tão intenso da edificação do seu espírito,
que a manifestação seja inevitável. Está transbordando agora. Você não precisa buscar o poder, mais poder. Porque quando você está lá no primeiro mistério, que é a edificação do seu espírito, e aqui eu quero entregar uma chave. Lembra que eu disse que a oração em línguas é como uma porta de entrada para que você receba os demais dons e para que você receba, não só receba, mas para que esses demais dons sejam manifestados e demonstrados através da sua vida. Se você começar a buscar a presença por causa do poder, você vai se perder no poder. E se você buscar a presença pela presença, escreve no chat, presença pela presença. A presença pela presença. O poder de Deus, ele precisa ser na sua vida o acesso ao despertar, ao ativar e ao viver a presença e viver na presença. A presença precisa ser a presença pela presença. E sabe o que vai acontecer? É algo que o Espírito Santo me deu para eu falar bem no início, e eu acabei não falando, mas agora o Espírito Santo me lembrou. Ele falou para mim assim: filha, escreve isso que você vai ler para as minhas filhas. Eu quero que vocês guardem isso no coração. O Espírito Santo falou assim: que tem um microfone aberto, se você puder ver, eu acho que é a Cristina, por gentileza. Gratidão, amada. Canto superior, canto inferior. Isso, obrigada. Olha o que o Espírito Santo falou. Você vai buscar o poder, tem que ser o poder para a presença. E você tem que buscar a presença pela presença. Porque quanto mais presença, inevitavelmente, poder. O poder é inevitável quando você está mergulhada e edificada e cresce, 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 cresce. Sabe por quê? Porque quando você está na presença, a semente, ela germina, ela cresce, ela enraiza e cresce uma árvore. Como que você segura uma árvore que está grande, que tem raízes profundas, de ela não frutificar? Você consegue segurar ela, enforcar uma árvore e falar assim: não frutifica, não frutifica, não frutifica. Ela vai frutificar ainda que você não queira. Isso é o que acontece com a semente da árvore que é plantada no seu coração. E aí eu quero te entregar esse mistério que está fora dos 5, que é quando você começa a edificar a sua casa, que é o seu espírito, que é a sua identidade, que é o seu relacionamento, que é a presença, que é você em Deus e Ele em você, tem uma coisa que acontece que você nem imagina. Tem uma lavoura crescendo. Tem uma lavoura. E a Bíblia nos chama de árvore frutífera, plantada à beira do ribeiro, que ao devido tempo dá folhas, frutos. As folhas servem de remédio e os frutos de alimento. Quando o poder do Espírito Santo vem sobre você, é só você e Deus. Quando você mergulha na presença, e aqui com a chave mestra que o Senhor nos deu hoje, oração em línguas, você termina na presença com uma árvore carregada de fruto. Só que você entrou e saiu com uma multidão se alimentando do fruto e dos frutos que a sua árvore. E a árvore esta que não é você que dá o crescimento. Sabe quando a gente começa a buscar a presença por causa do poder? É quando você mesma quer dar crescimento para suas próprias raízes. É quando você quer forçar o fruto.
E não precisa de se preocupar com a árvore, porque ela começa a germinar e começa a crescer raízes profundas à medida que você está na presença. À medida que você está edificando o seu espírito, quem você é, a sua imagem em Cristo Jesus, a semente da árvore, que é o seu ministério, que é o seu chamado, ela está à beira de onde? À beira do ribeiro, à beira do rio, dos rios de água viva. Às vezes você pensa assim, mas eu quero cuidar da semente. E o Senhor está dizendo, cuida da sua casa. E aqui eu não estou dizendo da sua casa, do seu lar. Eu estou dizendo especificamente, cuida da tua casa, que é o seu espírito. Cuida do templo, que é o teu espírito. Porque enquanto você está cuidando do teu espírito, edificando, trazendo um templo sólido, maduro, fortificado, a semente está do lado a semente está do lado do seu edifício. E do lado do seu edifício tem um rio. E nesse rio tem as águas necessárias para a sua semente. A sua semente não é você que vai fazer ela germinar, mas a sua obediência e buscando a presença na presença pela presença. Quando você vê, você está dando frutos e está alimentando uma multidão. Eu louvo a Deus que eu cheguei nesse nível aqui. Glória a Deus, graças a Deus. A Bíblia diz que se você tiver que se gloriar, que você glorie no Senhor. E diz assim, você passará tempo suficiente na presença até que você saberá algo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu não tenho poder de mim mesma e nem recursos de mim mesma. Eu não sou nada em mim mesmo. Me ajuda, Espírito Santo, porque dependo totalmente de ti. Faz em mim e através de mim o que eu não posso fazer. Manifesta o teu poder e enche-me, porque eu não tenho recursos. Que eu seja uma com o Senhor e o Senhor seja um comigo para sempre, para eu ser tua filha amada, que te agrada e que faz a tua vontade. Como diz em João 15, versículo 5. Porque sem ti eu nada posso fazer. Enquanto você... Eu cheguei hoje diante dessa reunião e eu chorei aqui e falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, o que o Senhor tem me pedido, eu não posso fazer de mim mesma. Eu não tenho recursos em mim mesma. E quanto mais o Senhor me pede, mais eu olho para mim e eu falo, eu não sou nada em mim mesma. E aí eu disse, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a ser vaso. Quando você entende que você precisa só ser vaso e você não precisa se angustiar com mais nada, e você simplesmente entende que não sou eu, mas é Ele, esse é o ponto em que você já está dando muito fruto. E esse é o ponto em que você não vai ser destruída pelo poder, porque você tem raízes na presença. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem está sentindo sono pode saber que é opressão. Não é só sono de estar cansado,
mas é opressão. Amém? Quem aí fritou mais a cabeça ainda no final? Eu precisava entregar aquilo, exatamente aquilo que o Espírito Santo queria falar hoje. E olha que tem muita coisa que o tempo não dá para falar. A Fran falou, eu acho que nem durmo essa noite. Meu Deus. Glória a Deus. Se for, olha, essa noite mesmo, eu passei a noite inteira sendo ministrada pelo Espírito Santo. Eu só ouvi uma palavra, eu ouvi assim, unção, unção. A única palavra que eu consegui pegar do Espírito Santo foi a palavra unção. E eu, assim, todas as vezes que o Espírito Santo está ministrando, eu não consigo ouvir, eu não consigo entender o que ele está ministrando. E aí, essa noite, eu consegui ouvir unção, umas 2 vezes, assim. E eu sabia, eu estava sendo ministrada e mexe com o seu espírito. É como se, imagina uma massa, que alguém está mexendo na massa, é como se ele estivesse tocando meu espírito, sabe? E eu sinto como se estivesse moldando mesmo o meu espírito. E isso acontece durante a noite, viu? Esse moldar do espírito, o Espírito Santo toca, molda, literalmente o oleiro ali é durante a noite, durante as madrugadas. E isso é muito maravilhoso, viu? Eu desejo que isso, muita informação, meu Deus do céu, minha cabeça já tá doendo agora, tá mais forte. Vamos orar agora? Amém? Amém, Jesus. Isso, Espírito Santo. Glória a Deus. Amadas, não é mais leite. Entendam. O Senhor está elevando o nível. Ah, eu não entendi tudo. Comece a perguntar o que você não entendeu para o Espírito Santo e também lançar lá na comunidade as perguntas. Porque é assim que começa o fervilhar do Espírito Santo em você, dentro de você. Amém? Glória a Deus. Hoje, o Espírito Santo escolheu essa noite, uma noite de ensino, uma noite de ministração pura, pura. A hora que eu estava me preparando, eu comecei a entender. Eu falei, Espírito Santo, é pura ministração, é puro ensino. Amém. Glória a Deus. Não busque presença por causa do poder. Exatamente. Guarda essa frase, se você puder escrever ela e imprimir ela e colocar na sua frente. Busque presença pela presença. É assim, eu vou dar um exemplo aqui para você base, base. Sabe aquele povo assim que a gente fala assim: "Ah, fulano é interesseiro. Ele só tá perto de mim porque ele quer o que eu tenho". Sabe? É mais ou menos assim. Não, eu quero Deus pelo poder que eu vou manifestar, pelos holofotes que eu vou ganhar. E aí é o perigo. Sabe por quê? Porque o poder, ele é um presente irrevogável. É um presente. Só que a presença, você pode sair dela. E acontece algo que é muito terrível e o mestre Benihim fala. Meu marido já saiu porque ele já está agoniado. O que o Benihim fala? Quando você só fica com o poder e você perde a presença, você perdeu a glória. E quando você perde a glória, o poder, ele destrói você. Não existe poder que se subsiste, que é maravilhoso de se viver longe da presença. Eu quero a riqueza que você tem, mas habitando na tua presença, estando com você na presença. Porque eu não quero poder, eu quero o Deus do poder. É diferente. Eu não estou interessada no que você tem, mas eu estou interessada em usufruir do que você tem do seu lado, com você, na tua presença. É totalmente diferente. É como a rainha Esther. Eu não vou carregar nenhuma riqueza daqui, porque o que eu quero é a presença do rei. Eu quero ser rainha. Quem quer ser rainha busca a presença pela presença do rei. Não busca o rei pelas riquezas que ele pode te dar. E isso é muito forte. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, eu apresento as tuas filhas
Eu apresento a mente de cada uma delas. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, dê a elas iluminação do entendimento. Dê a elas discernimento pelo teu Espírito. Dê a elas entendimento das profundas revelações do Senhor. Espírito Santo, guia elas a toda a verdade. Espírito Santo, prepara o espírito de cada uma delas para viver e desfrutar do seu poder na tua presença. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu ministro a tua paz sobre cada uma delas. Eu ministro o fluir do Senhor sobre a mente de cada uma delas. Traz consolo, Pai, para todas aquelas que ficaram angustiadas pela quantidade de revelações e de informações. Traz consolo e estabelece a tua paz. Dê a elas uma noite de paz, uma noite de graça, uma noite de ministração pelo Senhor no espírito delas, ó Pai. Em nome de Jesus. Que elas tenham sonhos proféticos, visões proféticas e uma noite de descanso, onde o Senhor as guarda e as protege em nome de Jesus. Que o Senhor faça crescer a rica e poderosa semente que o Senhor hoje plantou no coração de cada uma delas. E que essa palavra de hoje venha edificá-las e venha aperfeiçoá-las. E venha, Pai, trazer crescimento, maturidade, discernimento. E, acima de tudo, fome, sede e desejo pelas línguas e desejo pela tua presença, Espírito Santo, e desejo pelo fluir e a manifestação do seu poder na presença. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro, eu abençoo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se vocês puderem, depois deixem lá na comunidade o que o Senhor, a cabeça fritando, queria poder tirar. Quem tirar foto, manda para mim, quem está no computador, que hoje eu não pude, hoje está mais desafiador aqui para mim, mas glória a Deus, a energia voltou, eu não quis voltar, porque senão ia interromper a gravação, e glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Se tiverem perguntas, por favor, façam-as ao Espírito Santo e também compartilhe ela conosco, porque a sua pergunta vai nos edificar e vai trazer mais perguntas para o Espírito Santo, amém? Kátia, é bom te ver aí, viu? Ivoni, Cristina, Karine, glória a Deus, Maria do Carmo, Rúbia, Patrícia, Liliane, Emily, Ponciana, Silvia, Mesquita, glória a Deus, um beijo no coração de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Rúbia, eu vou falando e esqueço os nomes.